Bom dia, a paz seja convosco, minhas irmãs. Estamos aqui para mais um momento de meditação acerca da palavra. E nessa manhã nós vamos meditar um pouco mais sobre Mical. Entre tantas e tantas personagens que nós já estudamos, né? É possível entender que o Senhor, na sua infinita sabedoria, ele deixou exemplos bíblicos, não só de mulheres, mas de homens, personagens maravilhosos. Não foi em vão que ele deixou esses personagens para nós meditarmos, porque certamente há vários exemplos pelos quais nós precisamos atentar para copiarmos e outros para nós aprendermos com seus erros e não repetirmos os mesmos, né? E vamos meditar hoje em 2 Samuel 6, 16, 23. Diz assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mical desprezou Davi em seu coração. 17. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa. 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo, ou seja, sem vergonha ou pudor, se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei, ou seja, reduzi o meu valor, me depreciei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ai, ai, ai. Temos aqui uma mulher, esposa do rei Davi, que em um momento passado, como foi relatado pela nossa irmã Sandra, lá em 1 Samuel 19, 11, 17, a partir daquele cenário da janela, ela é usada para a salvação. Ali ela salva seu esposo, ali ela honra o seu esposo, livrando ele da morte pelo seu pai. Agora, a postura de Mical foi totalmente diferente. Davi, seu esposo, estava feliz, jubiloso, porque ele conseguiu trazer a arca para a cidade. Ele preparou uma tenda, mandou fazer a tenda, imagino os preparativos, a empolgação, e ele vendo a arca entrar, ele jubilou, ele festejou de todas as formas, né? E Mical, da janela, desprezou a postura do seu esposo no seu coração. Ela não compartilhou ali da mesma alegria que ele estava sentindo. Ele estava ali em festa pelo nome do Senhor, ele fez tudo aquilo. E ele, jubiloso como estava, se preparou, repartiu a todo o povo, a toda a multidão, homens ou mulheres. Ele separou um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E todos foram para sua casa. Ele abençoou todo o seu povo. Ou seja, ele festejou e queria que os outros festejassem ali com ele.
E depois de ter abençoado o povo, ele volta para casa para abençoar a sua própria casa. Mas o que ele encontra? Em vez de apoio, ele recebe desprezo, críticas. Imagina o balde de água fria que Davi recebeu de Mical. Ao contrário da outra vez em que ela o honrou, dessa vez ela o desonrou. E aquele júbilo acabou, eu imagino, né, que tenha esfriado um pouco aquele ânimo. Mas Davi tinha uma postura, ele sabia bem qual era o seu chamado. E ele diz aqui que perante o Senhor, no 21, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo de Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ou seja, é perante o Senhor, não é perante você, não é perante ninguém. Ele não ia deixar de se alegrar por conta da crítica daquela mulher que deveria apoiá-lo. Então, minhas irmãs, refletindo, precisamos vigiar o tempo todo as nossas atitudes. Porque aquela fonte que uma vez jorrou água doce, agora jorra água amarga. Ali, ela foi usada, ela se deixou usar para desonra, para o desprezo. Ela usou, como foi muito bem falado pela nossa irmã, né? Aquela janela, aquele cenário, agora, o que era para salvação, agora era para completa desonra. E há um perigo muito grande quando nós nos emprestamos para críticas destrutivas. No caso dela, o seu esposo, que tinha ido para abençoar, não pôde trazer essa bênção para sua casa. E no 23 diz que Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ela poderia muito bem ter desfrutado de uma abundância plena, de muitos filhos, de muita alegria. Ela deveria ter ali jubilado com seu esposo, se animado com ele, glorificado com ele, até ido dançar lá no meio do povo com ele. Mas ela estava muito preocupada com o que os outros iam pensar. A nossa postura tem que ser para agradar a Deus em primeiro lugar, como fez Davi, não a postura de Mical. Não devemos deixar que o nosso coração se encha de desprezo por nada, nem por ninguém. Davi sabia muito bem quem ele era. Eu creio que Mical, ela amargou muito pelo desprezo que ela deixou entrar no seu coração. Ela desonrou seu esposo. Que a nossa janela de oportunidade seja aproveitada para bem, para a salvação, e não para o desprezo. Como bem disse a nossa irmã. Sejamos instrumentos do Senhor em todo o tempo, para glorificar o nome dele e honrar pessoas, e motivar pessoas, e não rebaixar pessoas ou criticar. Se você vir alguém com uma atitude que não condiz com a palavra, chama no canto, conversa, mas nunca despreza. Vamos ser construtivas e nunca destrutivas, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado com as nossas atitudes. E que a nossa janela seja muito bem aproveitada. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento, por esse aprendizado, por esses exemplos que nós temos observado a partir dessas meditações. Nos faz mulheres sábias, diligentes, habilidosas, intrépidas em todo o tempo, mansas, e que nós sejamos usadas para levantar pessoas e não para rebaixar pessoas. Que sejamos usadas para motivar pessoas e não para diminuir pessoas.
Que o teu nome seja glorificado através da nossa postura e da nossa atitude, Senhor. Abençoa cada um, irmã, nesse dia, cada um que estiver ouvindo esse áudio, em nome de Jesus. Amém.